Eu sou Jonas Soares de Souza, pesquisador, historiador. Fui supervisor do Museu Republicano Convenção de Itu e historiador do Museu Paulista da USP durante mais de 3 décadas. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma profissional muito top, daquelas que a gente tem que dar gratidão a Deus por ter conhecido. Leila Rabelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Kendi. Tá bom. Leila, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho sobre você, onde você nasceu, por que você decidiu aí pela carreira de educação, tá? Fica bem à vontade. Ok, Kendi. Eu nasci em São Paulo, né? Sou filha de metalúrgico. E uma história que eu gosto muito de contar, que meu pai trabalhava na Volkswagen, e ele acreditava que lá na Volkswagen o lugar mais importante que tinha lá era a biblioteca. Então ele sempre passava pela biblioteca, levava um livro para mim, que eu gostava muito de ler, né? E aí quando eu estava terminando o ensino médio, meu pai falou: filha, por que você não faz biblioteconomia? Eu nunca tinha ouvido falar de biblioteconomia na minha vida. E aí eu falei: nossa, mas biblioteconomia, eu gostava muito de matemática, era de exatas, né? E ele falou: não, faz biblioteconomia, porque se você faz biblioteconomia, depois você vai ter uma excelente formação, uma excelente profissão. E meu pai era semi-alfabetizado, né? E aí eu comecei a pesquisar e fui fazer biblioteconomia. E eu não gostava, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, a minha sala era a sala de alunos mais velhos, né? Então tinha secretárias de grandes empresas multinacionais, né? E fiz o curso. Aí hoje eu penso, né? Hoje, com mais de 50 anos, eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz, que com a biblioteconomia eu comecei a entrar na educação. Meu primeiro emprego foi no Colégio Bandeirantes, né? Foi um colégio que eu trabalhei lá por mais de 14 anos e eu tive uma bagagem muito grande, tanto de tecnologia quanto de conhecimento. Depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado, abri uma consultoria. Perfeito. Eu tenho uma consultoria hoje, né, que é uma consultoria que mexe com informações, então eu monto um centro de conhecimento em empresa, trabalho também com memória institucional. E sou professora de cursos de mestrado, de graduação, de pós-graduação em 3 universidades diferentes. E também gerencio 2 grandes áreas muito importantes lá do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que é a educação digital e também o Centro de Gestão da Informação. Perfeito, que maravilha. Leila, você, com toda essa bagagem assim, e o momento que a gente está mudando aí, você acha que de agora para o futuro, aquelas aulas presenciais vão ter alguma coisa híbrida entre o digital e o presencial? Sim, eu acredito que sim. Porque eu acho que o ser humano ele não consegue viver o tempo inteiro só em tela virtual, né? Ele precisa de contato com outras pessoas, Sim. Ele precisa do networking, né? Sim. Então eu acredito que o futuro agora é o ensino híbrido. Então a parte teórica, vindo da educação digital, Sim. E o aluno tendo algumas competências, né? Desde práticas, né? Práticas mesmo ali, mexendo em algo, como de comportamento, né, como de relacionamento. Sim. Então, eu penso que a pandemia, né, eu acho que veio para mostrar um lado que, para você apresentar uma aula teórica, você pode fazer via uma sala virtual. Sim. E uma aula prática também pode fazer em aula virtual, mas o interessante é de ter essa reunião das pessoas, esse contato, né? Sair de casa, ter a vivência dentro de uma universidade, dentro de uma escola. Então, eu acho que é muito importante ter o lado presencial também, né? Então, o ensino híbrido, eu acredito que seja o futuro de qualquer escola hoje, tanto de ensino básico quanto ensino superior.
Legal, eu sou sinestésico, eu gosto de encontrar as pessoas, cumprimentar, ver, trocar ideias, né? Mas eu vejo que, por exemplo, alguns cursos de engenharia, por exemplo, você tem que ter o laboratório e muitas vezes você tem que mexer lá, né? Sim. Fazer o projeto e tal. Medicina também, você precisa estar lá dentro do laboratório, né? Arquitetura e tudo mais. E agora, na área de humanas, dá para ter um híbrido aí bem, assim, bem selecionado, né? Para cada situação, né? Sim. Existem áreas, né? Que nem vou pensar a área médica, né? Tem que ter ali um paciente, né? Isso, enfermagem. Exatamente, né? Para que as pessoas possam ter aquele contato, né? Sim. Com a prática profissional. Área de engenharia, área de arquitetura. Eu acho que se a gente pensar, mesmo as áreas de humanas tem a parte prática bem interessante e que bem fortalecida, né? Eu penso assim, os cursos totalmente online, ele perde um pouco da essência, que é a vivência. Exatamente. O conhecimento do outro pessoalmente, né? Eu, às vezes, assim, eu dou muita aula online e quando a gente tem comparece e vê os alunos, é outra. Você fala, nossa, essa pessoa é dessa forma, né? Sim. Ela tem esse sorriso, ela tem esse jeito. Então, eu penso que o híbrido vai ser o futuro mesmo. E veio para ficar forte, né? Sim. Eu acredito que sim. E o online também tem que melhorar, viu, Kendi? Sim, verdade. Em relação de que os alunos, eles, principalmente o aluno brasileiro, ele pensa que ele tem que ter um título. E ele tem que mudar, porque ele tem que ter conhecimento. Exatamente. Um título só não leva a nada. Sim. E o comportamento do aluno, se ele não abrir a câmera, se ele não interagir, se ele não prestar atenção, se ele não estar corpo presente com a aula, também não vai ser bom. Então, o bom é um online forte, com o aluno consciente que ele tem que estar ouvindo, ele tem que estar presente de corpo e alma naquela aula, para ele realmente ter aprendizado e para ele ser um bom profissional. Então, essa ideia de que ter um título resolve alguma coisa, não resolve. Porque aí ele vai escrever errado, ele vai falar errado, ele não vai ter um comportamento, ele não vai ter um conhecimento, porque ele só tem um certificado, né? Então, eu acho que tudo isso deve se melhorar muito, né? Eu acho que o online, ele está muito forte, está muito bom, só que ambas as partes, tanto do professor tem que ter a consciência que ele está ensinando alguém à distância, né? Presencialmente à distância, e que ele tem que engajar e ter o comprometimento daqueles alunos para que o ensino realmente seja efetivo. É verdade, porque tudo continua sendo Darwin, né? Não é nem o mais forte, nem o mais inteligente. É aqueles que se adaptam às mudanças. Então, aqueles que virem a escola, né, como um projeto de vida, é diferente daquele que eu quero estudar pelo diploma. E uma dica que eu penso assim, em gestão executiva é que todo estudante ou profissional tem que participar dos organismos, dos órgãos da área dele. Sabe? Então, por exemplo, se ele é um administrador, ele ir conhecer o CRA, ele participar, ele ser membro, né, ser conselheiro. Sim. Então, ele tem que estar interagindo dentro dos órgãos de classe, né, das associações de classe, para que ele conheça mais pessoas, para que ele se envolva realmente na profissão dele. E participando também de eventos, né, da área profissional, dos congressos, dos seminários, mesmo online ou presencial, mas para que ele consiga fazer um network, conhecer mais pessoas. Então, assim, cada vez que você encontra um grupo de pessoas, expande, né? Você passa a ser conhecido. Eu já vi muitos casos desses eventos de congresso, né, de você participar de um órgão associativo e você mudar até o seu posicionamento de carreira. Por quê? Porque você tem uma habilidade, uma competência forte num lugar, quando você conhece outro em outro patamar, você pode... Então, eu acho que é uma dica bem interessante aí em termos de gestão executiva, né? Para que o estudante não fique parado mesmo enquanto está estudando ou depois de formado, que ele participe muito desses órgãos da categoria dele, da classe dele, né? Que eu acho que é bem bacana, para se fortalecer cada vez mais. Essa parte de atualização tem que ser contínua, né?
Porque não existe melhor, existe melhorar sempre. Então, o mundo mudou, né? Ele está muito forte hoje em tecnologia e aplicativos. Se você está só no mundo analógico, tem que tomar cuidado. Os outros que estão incorporando aí novas tendências, novos desafios, né? Atuais e abrangentes, são os que serão melhor sucedidos. Com certeza. E também, isso que você falou, acho que é bem interessante, porque a educação agora o conhecimento é infinito, né? Exato. Você aprendeu uma coisa, você tem que aprender outra. Uma coisa que eu vi que é fundamental hoje, as planilhas de Excel, né? Sim. São fundamentais para você poder organizar qualquer coisa, né? Então, tem que estudar. Tem que fazer um Excel básico, intermediário, avançado. Aí o Word, né? Que muita gente faz ali, mas o Word tem muitas funções que você melhora o seu documento, né? A sua escrita. Tem a correção já que... Exatamente. E uma coisa bem interessante também, Kendi, que você falou de educação continuada, desculpa, é que, por exemplo, a gente pode olhar assim, os grandes CEOs hoje, né, das empresas, todos são top, né, ali na educação. Isso. Eles são doutores, são mestres, têm fluência em idiomas, né? Não são pessoas mais técnicas. Exatamente. São técnicos e acadêmicos. Então, não pararam de estudar, ainda continuam estudando. Eu, por exemplo... Porque são sonhos, né? Exatamente. Eu hoje penso, né, eu tenho várias formações, eu sou formada em matemática, em história, em biblioteconomia, tenho mestrado e doutorado, e eu penso ainda de fazer uma graduação na área de administração, para ter esse lado de gestão maior. Apesar de eu ser gestora, eu tenho hoje uma equipe de mais de 30 liderados, eu sinto que eu preciso melhorar mais, então tem que estudar mais. Então eu não me importo, mesmo com o doutorado, e fazer uma graduação, né, com os garotos até, né, Sim. Com a garotada, para que você aprenda mais e se desenvolva melhor. Ah, que bacana. Eu admiro muito, principalmente a tua humildade, viu? Porque o grau de formação que você tem, né, e assim, tua história, carreira sempre ascendente, né, e sempre buscando o melhor. Isso é louvável. Parabéns. Obrigada, Kendi. Obrigada mesmo. Obrigada por me convidar e agradeço imensamente aí a participação. Imagina. Quando você fala de visão do futuro, né, eu queria que você falasse um pouquinho melhor aí, porque principalmente para os jovens aí que estão aí ou final de ensino médio e aqueles que já estão estudando, muitas vezes assim... O quanto ele enxerga lá na frente, às vezes é um mês, um ano, né? Mas eu sempre falo assim, que ele tem que ter uma visão assim, aonde você quer chegar, ou o que você quer deixar de legado, né? Como você quer ser lembrado, sabe, alguma coisa assim. Então Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão de futuro. Bacana isso. Eu acho que a visão de futuro, ela é algo muito importante, né? Porque eu penso o seguinte... Existem pessoas que pensam assim, eu vou fazer essa profissão, daquela profissão, mas o mercado está saturado, né? A gente sempre ouve isso. E não existe mercado saturado para bons profissionais, né? Sim, não existe. Então, visão de futuro é você, não importa a carreira que você escolha, não importa. Mas desde que você seja um passo à frente do seu concorrente, né? Isso, exatamente. Então, você tem que... escolher uma profissão, se apaixonar, né? Confúcio já dizia, né? Escolhas, vou aqui adaptar, né? A profissão que gostas, escolha o trabalho que gostas e não terás que trabalhar um dia sequer em sua vida. Exatamente. É exatamente isso. Então, escolha a profissão, aquela que gosta, e eu costumo dizer assim, não importa qual é a profissão, mas desde que você goste e desde que você... pense o seguinte, eu gosto e vou sempre ser um pouquinho melhor do que o outro. Então, eu vou sempre surpreender, vou estar sempre aprendendo. Então, a visão de futuro que eu penso é isso. Seja bom, né? Aprenda, estude, tenha esforço, né? Tenha compromisso, tenha assiduidade, dê exemplo,
que... Educação. Educação, respeito, né? Exato. Então, o bom profissional é esse que tá. O bom o suficiente, gosta de fazer e tá um passo à frente do concorrente, sempre. Sim. Ele der um passo, o concorrente vai dar um passo também. Exatamente. Aí ele tem que dar mais um passo. Aí dá mais, se der 2, 3, ele já vai estar além, né? Então a visão de futuro é aprenda e melhore sempre. Legal. O que você falou é o seguinte, para a gente incentivar as pessoas a não ficar na média. Eu estou na média. Não, você tem que estar lá em cima. Você tem que se inspirar em pessoas que foram bem-sucedidas. E você compara assim, um atleta olímpico. Por que ele está lá? Porque ele treinou mais do que as outras pessoas. Treinou mais, teve mais esforço. Exatamente. Né? Por que a pessoa chega a ser uma campeã olímpica? Ela, além de treinar todas as habilidades e competências que ela precisa, ela treinou mais do que as outras. Né? Não, e teve um equilíbrio. Assim, se cansar demais, ele às vezes é prejudicial. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Então, é uma pressão muito forte, psicológica. Sim. Então você tem que dosar aquilo, ter um equilíbrio para ter cabeça e corpo pronto para competir. E a vida da gente é assim. O que eu falo para as pessoas, mesmo aqueles são funcionários de empresa ou funcionários públicos, nossa, você é CLT ou você é funcionário público, mas dentro de você, procura uma veia empreendedora. Então, atenda o melhor que você possa, né? Faça tudo melhor do que você pode, né? Mesmo que seja para ganhar a mesma coisa sempre, mas isso vai ser visto e vai ser muito bom para o futuro dele. Não, com certeza. Ok, até ter um exemplo, né, uma experiência. Eu, com essa minha formação de bibliotecária, de biblioteconomista, eu sou gestora de uma biblioteca. Sim. Então, se você olhar a biblioteca em que eu sou gestora, ela tem uma diferença das demais. Exatamente. Por que tem uma diferença? Eu sempre falo para as bibliotecárias que trabalham lá, dizendo da seguinte forma: emprestar livro, todo mundo empresta. Ter livro na estante organizado, todo mundo tem. A gente tem que ter algo a mais, né? Exato. Então, por exemplo, nós temos algo a mais porque nós temos um reconhecimento de ser uma das bibliotecas mais importantes do Brasil. Sim. Nós temos um acervo riquíssimo. Aí, como que a gente construiu esse acervo? De obras raras também. Isso. Como que a gente construiu esse acervo? Comprando? Não. Pela reputação, pela história da instituição, a gente consegue receber acervos para construir a nossa biblioteca. Né? Então é assim, o nosso aluno, ele sabe, ele não vai lá só para tirar livro, não, ele tem mais que isso. A gente tem base de dados gratuitas, base de dados pagas, né? Sim, a gente diz o seguinte: se um aluno ele é premiado na nossa instituição, é porque ele tem por trás uma grande biblioteca, né? Então a gente dá um passo a mais. Uma coisa simples. Na educação digital, né, que é um outro lado que eu lidero também, educação digital todo mundo tem. Qual que é o diferencial nosso, né? Nosso diferencial é escolher os melhores profissionais nas disciplinas que a gente está montando. Melhorar sempre a experiência lá da roteirização da disciplina. E aí nós vamos dar 2, 3, 4 passos à frente do concorrente. Quando ele está chegando, a gente tem que trazer algo mais. A gente acabou de implantar agora a realidade aumentada. E como a gente é de uma escola de artes, realidade aumentada é você ter uma escultura, por exemplo, e conseguir ver, né, ela de todos os lados. Isso, 3D. 3D e tudo mais. Então a experiência do nosso IAD é diferente. Né? Então é isso. Eu acho que a questão é sempre dar passos à frente, né? Pesquisar os concorrentes, olhar e ir para frente estudando e tendo mais conhecimento. Que legal. Quando eu fui pela primeira vez lá, e você me recebeu, me mostrou também aquela biblioteca de obras raras, eu fiquei imaginando o seguinte: guardadas as proporções de época, é como se fosse a biblioteca de Alexandria. Sim. Né? Assim, que era muito famosa. Sim. Né? E que tinha muito conhecimento. Isso, e na nossa realidade brasileira, né? Então, é uma coisa assim que quando eu dou palestras para o pessoal da área de biblioteconomia, e que é um profissional que as pessoas não entendem bem.
Mas os bibliotecários hoje, eles são grandes executivos. Sim, exatamente. Mas aí que tá, por ele ser bom. Ele não simplesmente empresta um livro, não. Ele faz mais. Então, os bibliotecários, meus amigos, né, os que eu conheço, eles são executivos nas áreas que eles trabalham. Então, eu conheço bibliotecários da indústria, bibliotecários do comércio, bibliotecários de escola, de livraria, de editoras, né, de escritórios de advocacia. Eu fiz uma consultoria recentemente com um banco, que ele era um banco desconhecido, da Bolsa de Valores. Sim. E com o trabalho do cientista da informação, ele passou em um ano a ser um dos melhores. Por quê? Tem empresa vendendo ações na Bolsa. Com a pesquisa ali, olha a saúde daquela empresa. É boa, compra. Não compra. Não vende. Sim. Tudo isso por trás do conhecimento. Então, o conhecimento, ele modifica qualquer situação, né? Então, esse banco, né? Ele passou de um banco pequeno, rapidamente, muito conhecido, por ter conhecimento e estar atuando na Bolsa de Valores muito rápido, né? Sabendo se aquela empresa é boa, com conhecimento na mão. Então, todos os analistas ali econômicos, quando tinha um movimento assim na Bolsa, ele já perguntava, e aí que a gente tem informação sobre essa empresa? É questão de segundos. A rapidez de tomar atitude, e a atitude correta. Sim. Então, não é eu acho, né? Sim. Com toda essa análise que eu fiz rapidamente aqui, eu decido o que fazer. Então, nós somos executivos muito da informação, né? E eu, que esse meu profissional, que eu contei para você no começo, que com 16 anos eu comecei a fazer um curso, depois fiz outros cursos, né? N cursos fui agregando aqui as minhas habilidades. Hoje eu sou uma profissional multifuncional, né? Sim, perfeito. Então eu atuo como consultora, eu atuo como professora, eu atuo como gestora. Então, por achar que cada dia a gente tem que estar um passo à frente dos profissionais da nossa área. Perfeito. Leila, nós estamos nos instantes finais. Você quer deixar algum contato seu? Eu deixo sim. Meu e-mail. Eu vou deixar 2 e-mails. O meu e-mail da minha empresa, da minha consultoria Teses, que é leila@teses, o Teses escreve THESIS.com.br, e Leila Rabelo, Rabelo é sempre com 2 L's, @uol.com.br. É isso. Perfeito. Muito obrigado, tá? Sucesso sempre. Obrigada, Ken, por me convidar. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Leila Rabelo, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.